Olá, boa Oi, noite. boa noite, Adriana. Tudo Ontem não deu jóia? certo, né? Tudo jóia, Teve tudo uma, jóia. teve uma urgênciazinha, né? Ossos do ofício. Mas é até bom. Depois que passa, é bom. Verdade. Vamos lá, fale um pouco de você, pro pessoal. A maioria deve conhecer, mas te conhecer melhor. Meu nome é Adriana, para quem não me conhece. Eu sou gastrocirurgiã e nutróloga. Eu trabalho em Goiânia, eu tenho uma clínica aqui multiprofissional, que a gente sempre visa realmente o tratamento integral ao paciente. E aqui eu também sou professora da pós-graduação, sou coordenadora da pós-graduação de nutrologia e professora na Faculdade de Medicina aqui da Unifam. Hugo Papo de Reto, né? Num curso da doutora Denise. E desde então a gente sempre troca informações, troca conhecimentos e experiências, né, Eurípides? Inclusive desse fim de Sim, semana, desse paciente, que foi complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus. excelente. Eu acho que não tem pessoa mais gabaritada para falar do assunto de hoje, né? Que você consegue ver as duas visões, a visão do cirurgião, a visão do nutrólogo. E então vamos lá. O assunto, o pessoal ainda não sabe, é cirurgia bariátrica, né? Vamos destrinchar um pouquinho a cirurgia bariátrica para vocês. Desde a indicação, passando pelo procedimento, Ok. é um bate-papo mesmo, bem descontraído. Então vamos lá, doutora. Pode começar. Então, como é uma cirurgia que hoje tem sido muito realizada, só estou aqui colocando para carregar aqui, só um minutinho. Desculpem, gente. Então, como é uma cirurgia que tem sido muito realizada no Brasil e no mundo inteiro, é importante a gente saber, inclusive para a gente saber não ficar falando sem entender um pouco do assunto. Primeiro, o que a gente observa? Muitas pessoas, elas operam, inclusive, sem nem saber que tipo de cirurgia bariátrica que vão fazer, né? Sendo que se existem alguns tipos, por que eu vou fazer uma? Por que eu vou fazer outra? Então, o ideal para a pessoa que está querendo se preparar para esse tipo de procedimento, o ideal é sempre entender sobre o assunto, entender que tipo de cirurgia que vai fazer, por que vai fazer, se está disposta a mudar aquilo que precisa ser mudado, né, Eurípides? Que a gente vê muito é isso, né? O pessoal achando que a cirurgia realmente vai ser a salvação. E, na verdade, ela é uma arma. E se você souber utilizar a cirurgia bem, a gente vai poder ter bons resultados. Se você não souber utilizar daquela arma, ela pode, inclusive, te fazer mal. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é os tipos de cirurgia bariátrica, né? Existem cirurgias bariátricas para melhorar a padrão metabólico do paciente e cirurgia bariátrica que não melhora tanto o padrão metabólico, mas diminui o peso do paciente. Então, o que a gente tem que focar? Hoje, cada vez mais a gente tem focado nas alterações metabólicas do paciente. Mas o que quer dizer isso? Alteração metabólica do paciente. Os pacientes que têm alterações de exames, glicemia, são diabéticos, hipertensos. Esses pacientes, eles têm. É muito mais importante a gente pensar nesse paciente com essas alterações metabólicas e na resolução dessas alterações do que propriamente na perda de peso, o que a maioria das pessoas aí elas acabam por pensar que vai ser praticamente por estética, né?
Você tem alguma experiência, Eurípides, assim, com paciente, que tem algum paciente assim? É assim, eu, na época que eu fazia residência, Adriana, tinha alguns pacientes que a gente, como cirurgião geral, a gente acaba acompanhando o serviço, né, de bariátrica, tudo. Eu sou de uma época em que o paciente tinha que passar por psiquiatra, por psicólogo, por endocrinologista e só se operava quando tinha o aval e a liberação desses profissionais. Eu vi várias vezes a cirurgia não acontecer porque não tinham essas liberações. Tinham grupos de bariátricos que faziam encontros, né, para entender o processo. Então, os resultados eram bem melhores, porque na verdade estava operando quem realmente tinha interesse em mudar de vida. Porque a pessoa pensa que é uma pílula mágica, vai operar e não vai ter que preocupar mais, vai poder comer o que quiser, e não é bem assim, né? Não é. Hoje ainda permanece essas restrições, né? Que, na verdade, não são restrições, são obrigações mesmo, né? O paciente tinha que ter consciência de que, para ele fazer uma cirurgia desse porte, ele deveria passar realmente por vários profissionais para poder liberar, né? Entre eles, psicólogo, é de extrema importância. A gente vê aí um aumento dos pacientes que realmente eles perdem a identidade visual após a cirurgia bariátrica e acaba desenvolvendo alguns transtornos psiquiátricos. E não somente isso, tem aqueles pacientes que realmente eles migram aquela compulsão da comida por alguma outra coisa. Claro que isso não é regra, mas isso acontece. E para a gente ter um sucesso da cirurgia bariátrica, a primeira coisa é seguir, não somente seguir protocolos, né? Que eu não sou muito disso de falar assim, o protocolo, para que serve protocolo? Para mim, o protocolo de cirurgia bariátrica de número é para convênio, só para isso, sempre foi. Porque o convênio precisa de um ponto de corte ali para falar, você opera, você não opera. Mas nós, como médicos, sabemos que existem pacientes que têm peso menor do que outro paciente e é mais beneficiado da cirurgia bariátrica do que aquele paciente com peso maior. Então, isso serve até mesmo para, às vezes, vocês não julgarem uma pessoa que operou de cirurgia. Eu não estou aqui para defender a cirurgia, eu estou justamente aqui colocando os dois lados da moeda, porque a gente vê muita criticando a cirurgia bariátrica sem ao menos saber direito e não perceber que por mais que ela tenha complicação com uma pessoa, ela não vê essa complicação dessa pessoa dependeu justamente das atitudes dessa pessoa, né? De não acompanhar corretamente, principalmente com nutricionista e psicólogo, e acaba por daquela rotina que é a cirurgia bariátrica, a evolução boa da cirurgia bariátrica. Mas também a gente tem aqueles pacientes que eles erroneamente desenvolvem a vontade aí de operar por estética e acaba sendo operados, né? Então a gente tem que ver realmente o paciente que tem indicação cirúrgica e não somente ver números. A gente precisa ver o paciente, se ele tem as alterações metabólicas que vão ser beneficiadas da cirurgia bariátrica. Tanto que o termo cirurgia bariátrica, ele acrescentou aí cirurgia bariátrica e metabólica, após aí perceber que não somente por causa da perda de peso, mas também por causa das melhoras metabólicas desse paciente, né? E estão falando aí, estão operando pessoas cada vez mais jovens. Pelo CFM, entre 18 e 60 anos, né? Mais nova que 18, somente com liberação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mas, gente, realmente,
ficar obeso é muito pior do que fazer uma cirurgia bariátrica. É isso que vocês têm que entender. Pessoas que têm realmente aquela indicação, alterações metabólicas, elas são mais beneficiadas da cirurgia metabólica do que sem operar. Por quê? Porque o risco de você operar é muito menor do que se você tiver complicações da própria obesidade. Então, obesidade é uma doença que as pessoas não tratam, né? E da cirurgia, assim, sempre vão ter críticas de um lado, de outro, né? Das pessoas que realmente deveriam ser operadas e não operam, das pessoas que não deveriam ser operadas e operam. E na verdade, assim, quem que tem que decidir isso? Paciente, familiar, cirurgião. Não dá para ser uma via de mão única. Somente a pessoa querer operar, se não tiver o apoio da família. Realmente, aí você falando que tem um colega que operou com 24 anos. Realmente é muito jovem. A gente considera uma pessoa jovem. Mas, ao mesmo tempo, se a gente observar... Eu não conheço essa pessoa de 24 anos. Mas se ela estiver com algumas alterações metabólicas ou diabetes, por exemplo... é uma pessoa que pode ser beneficiada, sim, da cirurgia. Né? Tanto que a cirurgia bariátrica para as pessoas que são diabéticas diminuiu aquele número lá do IMC, que as indicações de cirurgia bariátrica seria aquelas pessoas super obesas ou obesas grau 2 com comorbidade, né? Que é pressão alta, diabetes, depressão, osteoartrose. E pessoas que são diabéticas têm que ter um peso, poderiam ter um peso menor, que seria o IMC de 30, né? Então, a gente tem que observar em relação à alteração metabólica do paciente, e não somente números. Nós não somos números, nós somos pacientes que têm doenças, que têm alterações metabólicas, que têm problemas, que têm alterações psicológicas também, e que tudo isso deve ser tratado desde o início, né? Certo. Outra coisa, outro problema também que eu vejo em relação... Pode falar. Tranquilo, pode falar. Outro problema que a gente passa muito os pacientes que acham que podem operar independente da época e independente do peso. Mesmo se tiver no peso, pensa que o obeso, ele é um desnutrido. Ele não é uma pessoa que tem uma boa nutrição. Então, o ponto-chave, o que é? Nutrir esse obeso antes de operar. Porque a cirurgia, querendo ou não, ela vai te cobrar depois essas deficiências nutricionais. Então, a cirurgia bariátrica, se você não corrige as deficiências nutricionais no pré-operatório, vai ficar muito mais difícil você corrigir no pós. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica, é realizada cirurgia em gástrico e Y de Roux. E essa cirurgia, ela faz tanto a restrição do estômago, diminui o tamanho do estômago, quanto também faz desabsorção. Parte do intestino não irá absorver. Então, essas pessoas que realmente mais ainda com a cirurgia. Por isso a importância de nutrir esses pacientes antes da cirurgia bariátrica, porque eles já são desnutridos e vão operar desnutridos. Então, não crie a falsa ideia de que pessoas que são obesas são bem nutridas. Na verdade, elas são desnutridas. Vários estudos mostram deficiência de vitamina complexo B, deficiência de vitamina C, vitamina D, tudo em pacientes obesos. Então, a gente precisa corrigir todos esses parâmetros antes da cirurgia. E antes de resolver fazer uma cirurgia dessa, você tem que estar bem consciente.
Em grandes grupos ou em grupos mais experientes, que levam realmente a cirurgia bariátrica seriamente, o ideal é ter grupos de encontro mesmo dos profissionais que vão operar o paciente, que vão fazer parte de todo esse processo do paciente, que é o psicólogo, nutricionista, nutrólogo, às vezes é patologista, o endócrino, o cirurgião e os familiares. Fazer encontros com todos eles, mostrando o que é a cirurgia, o que o paciente vai passar e o que você vai se deparar ali na frente, para tudo não ser uma surpresa lá na frente, né? Então, falando de cirurgias bariátricas, temos cirurgias que somente diminuem o tamanho do estômago, que é o sleeve, ou gastrectomia em Y, ou gastrectomia vertical, ou nós temos o bypass gástrico em Y de Hooke, faz os dois, tanto a desabsorção quanto a restrição do tamanho do estômago. E nesse paciente que faz a desabsorção, que é o paciente que a gente tem que ficar mais de olho nele. Por quê? Porque ele pode desenvolver deficiências nutricionais no futuro. As deficiências principais são de ferro e vitamina do complexo B, principalmente B12, né? Por que eles desenvolvem deficiência de vitaminas? Primeiro, ele não tem a desabsorção. Segundo, eles não conseguem mais comer carne como comeriam, quando comiam antigamente. Então, a carne é a que contém ferro, que contém vitaminas do complexo B e que vão ser absorvidas ali pelo duodeno, que é a parte que está exclusa do intestino, que está exclusa dessa cirurgia. Então, a absorção de ferro e vitamina do complexo B vai ser muito menor, né? Então, um dos fatores é por diminuir o consumo de carne. E outro fator, inibidores da bomba de prótons. Esses pacientes têm a tendência de usar os omeprazóis da vida por longo período. Os omeprazóis, eles têm sua função, é importante em casos de úlcera, gastrite erosiva às vezes, mas não para a melhora da digestão e muito menos para um paciente bariátrico que não tenha esses problemas que foram citados, mas que tem dificuldade na digestão e que tem ainda dificuldade de absorção de proteína. Porque para você absorver proteína, você precisa do H+ do estômago. E você ainda está inibindo esse suco gástrico, que não é o ideal, né? Então, pessoal, pode fazer perguntas, a gente vai respondendo conforme a gente vai lendo isso. Se você lê alguma, Eurípides, você pode falar, tá? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho, então, da questão da disbiose, que é comum, porque fica uma alça praticamente cega ali, né? Que o suco digestivo vai chegar lá embaixo para entrar em contato com o alimento. Então, esse paciente vai ter, querendo ou não, um certo grau de disbiose e vai ter que cuidar disso, né? Certo. Em relação à disbiose, primeiro a gente precisa explicar o que é disbiose, né? Disbiose seria o desequilíbrio entre bactérias boas ou ruins. Ou aumentaram as bactérias ruins, ou diminuíram as bactérias boas, ou das bactérias boas, a gente não tem uma variedade boa de bactérias. E o ideal é que a gente sempre tenha uma variedade boa de bactérias. Microbiota, que é o que a gente chama de simbiose. E no paciente bariátrico, o que pode acontecer? Apesar de ter estudos que mostram que o paciente bariátrico ele vai melhorar a sua microbiota, porque você melhora a composição alimentar do que ele comia antes, né? Você melhora o tipo de alimento que ele comia antes, ele não consegue mais fazer aquele volume de comida que ele comia antes. Então, tem alguns estudos que falam que pode melhorar. Mas por que melhorar? Porque o obeso, ele tem uma microbiota tão pobre, tão ruim,
que quando você faz uma bariátrica, por mais que você faça desbiose pela desabsorção, consegue ser melhor do que aquela microbiota do paciente obeso que comia horroroso, né? Aquele paciente que come aí 3, 4 mil calorias por dia. E aí o que acontece? Sobra comida. Por quê, gente? Não é só por causa de sobra, de não absorver. Sobra porque o paciente come rápido, não mastiga e sobra no intestino e faz uma desbiose. Então, essa desbiose é justamente esse desequilíbrio. E o que alimenta as bactérias ruins? Sobras alimentares. Tudo que sobra vira comida. Vira comida para quem? Para a bactéria. Então, no paciente bariátrico, isso vai acontecer também. Se a gente está fazendo uma parte de desabsorção, quer dizer, uma parte que não vai absorver a comida vai chegar inteira no intestino e com isso vai favorecer o crescimento de bactérias ruins ali no intestino, porque vai fermentar mais do que deve. O paciente vai comer, vai ter gases de extensão e logo já tem que ir no banheiro. E tem algumas cirurgias, Eurípides, que inclusive são tão desabsortivas que a pessoa vai no banheiro várias vezes ao dia. E elas são consideradas cirurgias puramente desabsortivas, que são as biliopancreáticas. Mas como não é tão realizada, eu nem vou focar nela aqui. O principal é realmente a gastrectomia vertical e o bypass em Y de Roux. Só que a gastrectomia vertical, ela não faz a desbiose que o bypass faz. Então, na hora de escolher realmente a cirurgia, juntamente com o cirurgião, que na verdade vocês juntos vão entrar no consenso o melhor tipo de cirurgia, porque assim, o que acontece demais também, Euripides? As pessoas pensam que o sleeve é uma cirurgia mais simples, mais fácil de fazer, vou fazer aquela que não tem costura. E não é bem assim, né? Toda cirurgia tem seus riscos, né? E tem seus benefícios, claro. Só que o sleeve, quando complica, as complicações dele são muito mais sérias até do que o do bypass. Uma fístula no sleeve, que é aquela comunicação ali do estômago com a cavidade abdominal, elas são mais graves que a cirurgia em Y de Roux, né? Então, certo. Assim, em relação à desbiose, a desbiose que o paciente tem quando faz a cirurgia bariátrica vai depender muito também do que ele continua alimentando e do que ele continua não absorvendo. Porque o que causa esse maior desequilíbrio entre bactérias boas e ruins seriam justamente essas sobras devido à desabsorção intestinal. Certo. E, doutora, vale a pena para todos os bariátricos entrar com suplementação de enzimas digestivas? Olha, para ser bem sincera, isso não é uma rotina na conduta de cirurgia bariátrica, né? Até mesmo porque eles acham que se eles entrarem com essas enzimas, eles vão engordar ou deixar de emagrecer, porque tá fazendo essa cirurgia justamente para não absorver. Aí você vai com as enzimas digestivas e faz ele absorver mais. Mas, na verdade, tudo escolhido caso a caso. As condutas são individuais. Existem pessoas que realmente entram com uma insuficiência gástrica tão grande que não conseguem digerir proteína. E, às vezes, a gente tem que entrar com uma pepsina. Por que não? Né? Por que não entrar com a pepsina, que é uma enzima digestiva, para esse paciente que não está digerindo bem a proteína? Ele está, na verdade, precisando daquela proteína. O que as pessoas não entendem é que o paciente obeso, ele é um desnutrido. É isso que as pessoas têm que entender. O paciente obeso, o paciente bariátrico, ele já vai para a cirurgia bariátrica desnutrido. E se ele vai entrar com enzima digestiva para digerir a proteína, que é o que tem de bom naquele elemento ali, é aquilo que precisa ser absorvido, ótimo. Então, no meu ponto de vista, claro que vale a pena entrar com as enzimas digestivas. Mas, em contrapartida, eles começam a usar, às vezes, um monte de suplemento
que às vezes não é o indicado. Como o que está na moda? Os probióticos. O que são probióticos? São bactérias boas. Esses que tem aí no mercado quando você tem diarreia e o médico do pronto-socorro já passa para você tomar porque você não está com a sua flora bacteriana boa. E aí o que acontece? Quando você dá probiótico para um paciente que às vezes está tão desbiótico, com tanta bactéria ruim ali, e você começa a dar mais bactéria, ele tem uma distensão abdominal tão grande de desconforto que pode piorar o quadro do paciente. Então, realmente, Eurípides, o ideal é a gente analisar caso a caso e não sair dando nem probiótico, nem enzimas digestivas à toa, nem para todo mundo, né? Certo. E aquele paciente que operou há muito tempo, tem uma anemia que não melhora, tem uma série de problemas já de falta de vitaminas por uma questão absortiva. Esse paciente se beneficiaria, por exemplo, dos aminoácidos essenciais, que agora tem ele, né, de pronto, assim, para misturar na água e beber. A ideia dos aminoácidos essenciais são muito, bem bacana, por quê? Porque ela já entra, aquele intestino que não consegue digerir, o ideal é o quê? Que você já dê aquilo pronto para ele, já digerido. Então, a ideia que eu tenho dos aminoácidos essenciais entrou assim, excelente para aqueles pacientes que não digerem bem, por exemplo, um suplemento de whey protein, né? O whey protein, ele até pouco tempo atrás, nem ele era indicado em cirurgia bariátrica. Quando eu fiz minha residência, o paciente saía com água, chá, água de coco, gelatina. Era isso que o paciente ia comer por pelo menos 3 a 5 dias. Depois liberava sopinha, mas era aquela sopa coada, sem pedaço de nada. Então, acaba que proteínas ali não conseguia dar um aporte calórico, proteico ideal para aquele paciente bariátrico. Com os aminoácidos essenciais, hoje a gente consegue suplementar a vida desse paciente com muito mais facilidade do que antes, né? Com certeza. E o whey protein, ele já vem sendo utilizado pelos bariátricos já. Eu vejo há pouco tempo, apesar de que lá em São Paulo, quando eu trabalhava lá em São Paulo, tinha pessoas que já indicavam, mas os aminoácidos essenciais, eu acredito muito que entrou aí realmente, até mesmo, eu não gosto de falar substituir, porque sempre tem pessoas que às vezes tem mais indicação de um que o outro, mas veio aqui para somar mesmo com o whey, principalmente para as pessoas que não têm um conforto gástrico bom quando suplementa com whey. Excelente, doutora. E a questão do reganho de peso, tem pessoa que às vezes volta quase ao peso que tinha antes. Como é que é esse processo? Isso é um grande problema, né? Dependendo do serviço, esse reganho de peso, ele chega aí a 30% a 50% das pessoas que operaram têm o reganho de peso. O que quer dizer? De cada 10 pessoas que operam, 5 pode ter o reganho de peso, que é estar no mesmo peso que operou ou maior, né? Isso aí é muito variável, tem equipes que falam num valor muito menor, porque tecnicamente isso pode mudar. Mas não por causa da técnica cirúrgica somente, porque falar que o intestino, que o estômago dilata, isso não acontece. O estômago não dilata. Mas, de acordo com o protocolo que tem aquele serviço de retornos do paciente, de suplementação do paciente, a gente tem que lembrar que vitaminas e minerais que o paciente está perdendo, ele está perdendo também saúde. Ele está perdendo o quê? Metabolismo. O nosso metabolismo depende de vitaminas e minerais. Então, quando a gente suplementa o paciente com vitaminas e minerais, a gente melhora o metabolismo do paciente. E o que a gente escuta aí? Muita gente falando, meu metabolismo não funciona, eu engordo porque meu metabolismo é baixo. Aí ele vai no nosso consultório,
e a gente prescreve uma série de vitaminas e minerais. Aí ele ainda olha para a receita e fala assim, né? Ué, mas você não vai me dar nada para emagrecer? Né? Na verdade, o que é? Eles não têm a consciência de que vitaminas e minerais fazem parte de todo o ciclo para melhorar o metabolismo do paciente. Então, o paciente obeso que está tendo reganho de peso, com certeza ele tem deficiência de vitaminas e minerais e não está sendo suplementado, não foi na nutricionista corretamente, não fez os acompanhamentos com o cirurgião e deixou, porque para a pessoa deixar chegar ao ponto de ter o reganho de peso, realmente ele teve alguma alteração ali no processo de emagrecimento, né? Às vezes ele até emagreceu tudo que ele queria emagrecer e aí já foi para aquela cabeça, já tô do jeito que eu quero, agora eu posso fazer tudo e não é bem assim, né? Então, normalmente esses pacientes, Eurípides, que têm esse reganho de peso, que começam a ter uma compulsão por outras coisas, que não seja a comida que antes ele conseguia comer muito, agora não consegue mais, é por falta de acompanhamento, ou nutricional, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, mas a maioria desses pacientes é porque não fazem o acompanhamento corretamente. Excelente, doutora. E tem ocorrido também, pela banalização do procedimento, né, doutora, que a seleção desses pacientes não era igual na época da nossa residência, que tinha todo aquele protocolo que a gente falou no começo. Às vezes o pessoal está preocupado. Aqui em Brasília mesmo tem muitos que operam, muitos na semana, tudo, e faz 2, 3 retornos, depois nunca mais volta. Esse paciente fica meio perdido, ou perde o convênio, vamos falar assim, e fica sem fazer as reposições, sem fazer tudo que é necessário, porque assim, gente, bariátrica é para a vida inteira, você vai casar com o seu cirurgião, não tem jeito, tem que estar acompanhando para ele estar vendo de perto. Diferente disso, vai ter reganho, vai ter problema aí com essa bariátrica. E o ideal mesmo, é que você não chegue ao ponto de operar, né, doutora? Você como nutrologista, você sabe que tem muitas estratégias aí que a gente consegue, né, tirar esse paciente da bariátrica. Mas, não sei se você já viu, teve paciente que quer ganhar mais peso para chegar no peso para fazer a bariátrica. É um absurdo, né? É um absurdo. Isso aí, assim, realmente eu já vi algumas vezes. No nosso serviço isso não acontecia porque a gente conscientizava muito o paciente. Mas claro que sempre tinha alguns que chegavam com essa ideia. E um paciente que ele engorda para a cirurgia, as complicações são muito maiores do que aquele paciente que emagreceu para a cirurgia. Ele chega menos inflamado. Por mais que ele esteja num peso maior do que outra pessoa, se ele emagreceu para a cirurgia, realmente a cirurgia vai ter chance de sucesso muito maior do que a outra paciente com menor peso, menor comorbidade, mas engordou para a cirurgia. E realmente, infelizmente, isso acontece. Por que isso acontece? Volto lá na história de convênios. Porque para o convênio, ele trabalha com números. E aquela pessoa precisa daquele número para poder operar. E nós, médicos, temos que desvincular a cabeça de números e vincular a pessoas, tratando integralmente. E esquecer que aquele paciente é um número. Para o convênio, ele é um número. Mas para você, ele não pode ser um número. Ele tem que ser tratado de forma integral, sabendo realmente o que cada um ali está passando, o que cada um ali tem de alteração metabólica que possa melhorar o caso dele ou não. Verdade. E, doutora, tem muita relação com colelitíase no pós-operatório de bariátrica. Você sabe explicar para a gente o porquê, os mecanismos disso? Na verdade, colelitíase é pedrinha na vesícula. Essa pedrinha na vesícula, ela pode ser por cálculos de colesterol ou bilirrubinato de cálcio também. Normalmente, os pacientes bariátricos, eles emagrecem tão rápido que eles fazem sedimentação
de colesterol na vesícula. E isso faz com que realmente tenha um número maior de colelitíase no paciente bariátrico. É por isso que acontece, pela sedimentação de colesterol. Certo. E ocorre também pelo ciclo do colesterol, também pelo fato de ter cortado, interrompeu, né? E pela questão que eu estou estudando bastante, a questão do nervo vago, né? Que, eu tô querendo vendo, ou não... você não para de postar de nervo vago, você vai fazer doutorado em nervo vago. Eu até encomendei uma pesquisa que até chegou com outros dados, sabe, muito interessantes, coisas novas aí que eu vou postar mais para frente. Mas, querendo ou não, o vago ele também inerva a vesícula, né? E você cortando aquilo ali, você causa uma atonia daquela vesícula, sem contar que a colecistoquinina também não vai agir de forma correta naquela vesícula e predispondo a estase e formação dos cálculos, né? Antigamente, eu não sei se quando você estava na residência, o pessoal operava junto e agora eles preconizam não operar mais, né? Olha, na época da minha residência, eu não gosto de falar minha época, né? Na minha época, ou coisa de velho, né? Na época da minha residência, a gente não fazia. Realmente tinha equipes que faziam a colecistectomia junto com a cirurgia bariátrica, né? Mas não era, na nossa equipe, isso não era rotina, de forma alguma. Eu acho que a sociedade brasileira preconizou não fazer, aí o pessoal parou de fazer, mas lá no começo, quando ainda não era muito regularizado, costumava-se fazer essa casadinha aí, né? Vamos falar assim. Uhum. E, Adriana, você é endoscopista também, não é? Eu faço endoscopia também. E tem alguma peculiaridade na endoscopia do paciente bariátrico para você falar para a gente? Olha, o bariátrico, ele costuma ter muitos sintomas altos de refluxo e quando você vai fazer endoscopia a gente não encontra nada. Isso volta lá naquela parte que a gente falou, que o paciente que come errado, que não está tendo uma boa digestão, tudo que tem sobra ali no estômago ou no intestino, o que vai fazer? Vai refluir. E isso pode ser pela própria desbiose, produção de gases por bactérias que começam a ter esse refluxo, né? Que, na verdade, quando você faz endoscopia, chega a nem encontrar nada nesse refluxo. Claro que muitos a gente encontra, tem que ser tratado corretamente, mas a gente não pode esquecer desse paciente que ele não está fazendo a absorção e está com desbiose importante e que precisamos tratar ali na raiz do problema, que é corrigir a desbiose do paciente. Certo. E voltando àquele assunto da vesícula, só um detalhezinho, que se o paciente tem pedra na vesícula, o ideal é ele operar a vesícula primeiro e fazer a bariátrica depois, certo? Sim, porque a endoscopia não tem acesso depois a esse canal, né? Porque pacientes que fazem o bypass, que é o desvio intestinal, você não tem acesso mais à via biliar e nem mesmo ao estômago excluso para a gente poder ver se tem alguma úlcera no estômago excluso ali ou não. Na verdade, existe um aparelho que é o enteroscópio, né? Quando você faz a enteroscopia, mas é super difícil você conseguir isso em qualquer serviço. Verdade. Eu já tive paciente com úlcera de estômago excluso, que acabamos operando por vídeo e rafiamos aquela úlcera. Já tive paciente com coledocolitíase, paciente bariátrico com coledocolitíase, que é a pedra que migrou e entupiu, e a gente abriu a barriga do paciente, abriu a alça para o colega colocar o duodenoscópio ali e conseguir fazer a extração do cálculo. Imagina a trabalheira que não deu. Nossa, e
com muita morbidade, né? Exato. Então, vamos dizer, gente, não é um procedimento inócuo, tem que pôr tudo isso na balança aí para decidir operar. É uma decisão realmente sua com o seu médico, tá? Tentar E com opções a antes. família, Esses não se dias, esqueça. exato, porque todo mundo tem que estar envolvido. Hoje em dia, eu me peguei, né, conversando com o paciente, nunca me imaginei que eu chegaria a esse ponto de estar convencendo ele a não fazer a bariátrica. Vamos tentar uma mudança de hábito, vamos dizer, né, quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais a parte funcional, né, a gente acaba tentando ser menos agressivo e mostrando outras opções, né, Adriana? Porque assim, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela realmente, assim, é muito boa para o paciente, mas quando mal indicada, realmente, assim, vai fazer muito mal também. Então, assim, tem que ter uma certeza daquele ato e, de novo, com uma equipe que seja realmente referência para esse tipo de cirurgia, porque não é uma cirurgia como qualquer outra. Verdade. Excelente, acho que a gente conseguiu fechar bem o assunto, né? Falou até de complicações raras, para o pessoal realmente entender que é um procedimento bem complicado, envolve várias anastomoses, né? Então, anastomose é igual a risco de fístula. Anastomose é ligação de alça uma com a outra ali com grampeadores, né? Que por vídeo o pessoal faz grampeada, né? E tudo isso é chance de um furinho acontecer e vir a fístula, que é a comunicação, né, incorreta. Então, tudo isso o paciente tem que deitar na mesa de cirurgia sabendo da possibilidade, para não Tem que ter ter surpresas, consciência. né? Exato. Então, da parte nutricional, você gosta das terapias venosas nesses pacientes? Utilizo bastante, inclusive no paciente pré-operatório. Falam, mas para que utilizar terapia endovenosa no pré-operatório, sendo que ele ainda tem o trato gastrointestinal íntegro, né? Não tem desvio. Justamente porque intravenoso ou intramuscular, a gente vai corrigir isso muito mais rápido. Claro que tem que fazer na dose correta, individual para cada paciente. Mas o que a gente nota é que, vamos dar o exemplo da vitamina D. Quantas pessoas aí não sobem vitamina D de jeito nenhum? Você pode dar bioral que não sobe. Por quê? Porque nós temos vários genes que metabolizam a absorção das vitaminas. E se a gente tem alguma mutação desses genes ou algum polimorfismo desses genes, nós podemos não absorver bem. Então, para mim, uma vitamina D, que eu preciso tomar aí um comprimido de 5.000 unidades para subir, talvez outra pessoa pode tomar 1.000, porque absorve melhor do que eu. Então, como que a gente vai saber isso, né? Através da prática clínica, né? E da prática e conhecendo o paciente, na verdade, não é nem só prática clínica, é conhecendo bem o paciente e através de testes genéticos. Mas não justifica falar, eu vou fazer um teste genético para saber se eu absorvo isso bem ou não. Opa, pera lá, vamos ver por que você está querendo fazer esse teste genético e fazer um aconselhamento genético, de preferência com geneticista, para poder ver que tipos de genes que você tem, para ver a absorção de vitaminas. Mas o tratamento endovenoso, intramuscular, ele é muito utilizado, inclusive, no pré-operatório dos pacientes. Inclusive já tem alguns trabalhos em andamento, alguns protocolos do uso de aminoácidos essenciais injetáveis no pré e no pós, né, nesses pacientes. Eu uso muito aminoácido no pré e no pós-operatório, injetável que eu tô falando. Eu já uso aí os aminoácidos injetáveis, já deve ter pelo menos uns 5 anos, né? Agora eles estão até mais em alta, até mesmo porque
saiu alguns via oral, né? Os aminoácidos essenciais via oral. Mas, assim, tudo vai depender da alimentação desse paciente junto. Não vamos colocar só o foco na suplementação, né? O paciente realmente ele precisa ter aquela boa conscientização ali a conscientização da boa alimentação, né? Porque só a suplementação também não é o ideal, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, eu não como carne, eu vou ali, faço um nori por um na veia e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Tem outras vitaminas e minerais ali. E a Ana está falando ali que o bom mesmo é não esperar chegar nesse ponto, Ana. Porque depois que chegou no ponto de ter que fazer cirurgia bariátrica, realmente o que nós temos hoje em mão, que é de melhor resultado e longo prazo, é a cirurgia bariátrica. Porque o tratamento clínico, ele pode até dar efeito por algum período, mas não sustenta. É isso que é a maioria das pessoas. Eu não estou falando que para quem está naquele peso, se quiser mudar, não vai adiantar. Eu estou falando que, em estudos, a cirurgia bariátrica hoje é o que tem de melhor a longo prazo dessa perda de peso. Porque o que a gente mais vê é pessoas perdendo peso e tendo reganho de peso no tratamento clínico. E agora está se repetindo na cirurgia bariátrica. Por quê? Pela falta de conscientização da mudança dos hábitos de vida. Excelente. Doutora, no podcast eu sempre peço para o convidado dar algumas dicas de leitura. Não precisa ser relacionada ao tema, não. Para saúde integral, dicas de leitura para a vida que você indicaria para os meus seguidores. Olha, eu ainda não li o seu para eu poder indicar, né? Ainda não li, mas vou ler. Eu acho que um livro bacana foi o da doutora Denise, que a gente teve a oportunidade de receber em primeira mão aí. Ele é uma linguagem muito fácil, muito boa de falar sobre intestino. E falando em hábitos, aquele livro, O Poder do Hábito, para mim, assim, é um livro espetacular para poder te ajudar realmente nessa mudança, nessa rodada de chave, que não adianta médico nenhum, nem marido, nem esposa, nem filho falar. Enquanto você mesmo não pega a chavinha e fala assim, preciso mudar, não tem quem faça. Excelente. Então tá, quer deixar um recadinho final, falar das suas redes sociais, seus projetos? Podemos falar aí da minha clínica aqui em Goiânia, né, que é Rio Goiânia. Aqui a gente trabalha com equipe multiprofissional, temos médico do esporte, nutricionista, nutróloga, fisioterapeuta e uma geneticista que trabalha com a gente também, né? Projetos, você falou projetos, a gente até pensa, nossa, como eu vou falar, né? Fala do seu curso, que foi o que me aproximou, né, de você. O nosso curso, a nossa pós-graduação de nutrologia aqui, normalmente a gente começa em março. Todo março a gente começa, mas infelizmente esse ano, por causa da pandemia, realmente a gente postergou e a gente está analisando a possibilidade de fazer até online, né? Porque a gente não tem previsão de quando vai voltar, principalmente presencial. Às vezes a gente precisa sair dessa zona de conforto nossa, né? Mesmo que forçado, para poder fazer um outro tipo. Porque para mim é muito fácil chegar numa sala de aula e dar aula. Para mim isso é muito mais fácil. Agora, ir atrás de montar um curso para fazer pela internet, talvez isso possa ter sido realmente a mudada aí para eu poder fazer esse curso online que a gente está averiguando a possibilidade. E outra coisa também que nós vamos fazer um grupo fechado para algumas pessoas
Ainda não começamos a divulgar, mas vai ser um grupo fechado de dicas para ajudar na mudança dos hábitos de vida, tentar dar algumas informações mais robustas em relação à alimentação, a saber escolher o alimento, a saber colher o alimento, a saber pesar o alimento. Na verdade, o pesar não é pesar pesando a balança, é pesar quanto que aquilo vai realmente te fazer bem ou te fazer mal, né? Então, a gente ainda está no projeto aí de lançar esse programa, que eu acho que vai ser muito bacana também. Excelente, doutora. Você sempre simpaticíssima, sempre solícita, sempre que eu pedi, você esteve presente. Eu só tenho a agradecer e seguimos aí a amizade, a troca de informações aí, né, para o crescimento profissional. Fica com Deus, gratidão e carpe diem. Carpe diem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.